A paz do Senhor, querido. Estamos mais uma vez aqui para trazer ao seu coração uma palavra de Deus, uma palavra que traz refrigério, que traz conforto, que traz vitória na sua vida. E eu gostaria que você estivesse ligado no dia de hoje. É importante para você e que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa. Vamos estar orando pelos irmãos para que Deus abençoe, para que Deus possa estar guardando. Deus, nós te exaltamos. Esse momento de louvor, momento de adoração, momento que nós estamos celebrando o teu nome, declarando a tua soberania. Tu és Deus, visita os enfermos, toma nas tuas mãos, restaura, Senhor, opera o teu poder e traz, Senhor, a tua vitória. Eu abençoo, Deus, a vida de cada um dos pedidos que chegaram até nós. Senhor, estenda a tua mão, vá aos hospitais, vai operando o milagre e vai trazendo a tua vitória. Nós abençoamos essas vidas e queremos a tua direção, em nome de Jesus. Amém, amém. O nosso irmão, Jefferson, que está sempre cooperando conosco, aproveitamos para mandar um abração para ele, para toda a sua família. Ele estará louvando o Senhor nesta hora. Esteja ligado. Depois nós vamos ter uma meditação no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 28, no verso de número 9, e também vamos usar um pouquinho do 29, alguns versículos, para a gente entender a responsabilidade que a gente tem perante o Senhor. Nosso irmão Jefferson, louvando o nome do Senhor. Adore o Senhor, adore o Senhor, adore o Senhor. Adore o Senhor Jesus nessa noite. Deixa fluir. Oh, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus. Receba o nosso louvor nessa noite. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, Deus. Nós te adoramos, ó Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar o desespero. Por mais pressão, o controle está na mão do Senhor. Gravado em minhas mãos. Declare comigo. eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Você pode declarar conosco. Choro durma a noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare, o choro pode durar uma noite. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto não ligeira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei.
Usa a sua fé nessa noite, usa a sua fé nessa noite. Declare comigo. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Oh, determine com mais fé nessa noite. O choro pode durar uma noite, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria, mas olha só, vem pela manhã, meu querido. A nossa vitória chegará. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare conosco nessa noite. Todavia me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei. Todavia me alegrarei. Todavia. Ah, meu Deus. Deus está nos ensinando a andar em fé, onde nós vemos tudo se destruindo e a gente sorrindo no meio da situação, dizendo: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Abacuque, ele entendeu a situação que estava vivendo ali na terra, e ele simplesmente se alegrou no Senhor. Meu querido, no começo da tribulação a gente não entende nada e começa muitas vezes a questionar ao Senhor, mas o Senhor está falando conosco assim, ó: usa a tua fé, que você verá o que eu hei de fazer na sua vida. Não viva nesse mundo material, viva no mundo espiritual e comece a enxergar o que eu hei de fazer na sua vida. A partir do momento que as escamas saírem da sua vista, você vai poder sorrir, e no meio da tribulação vai falar: todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei, eu me alegrarei. Que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Jesus, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. De todo o seu coração, declare a última vez: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira aumentar, todavia me alegrarei, me alegrarei, todavia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor. Bom é ser compromissado com esse Deus. Quero trazer uma palavra mostrando a responsabilidade que nós precisamos ter. Eu preciso ter, você precisa ter com Deus. Então vamos meditar na palavra. Primeiro livro de Crônicas, no capítulo de número 28, o verso de número 9. Davi estava preocupado, porque grande era a responsabilidade do seu filho Salomão. Então nós vamos ver aqui a palavra diz: tu, meu filho Salomão, conhece o Deus do teu pai e o serve de coração íntegro, alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios dos pensamentos. Até aqui. Vamos orar? Deus, fala conosco.
que a tua palavra venha falar de forma poderosa. Aqueles irmãos que estão em casa, ó Deus, visita cada um deles, visita com o teu poder, visita, Senhor, com uma palavra de vitória, uma palavra de bênção, para que esses corações sejam restaurados, para que famílias sejam edificadas, vidas sejam abençoadas no Senhor. Eu quero a tua direção nesta hora, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Amém. Deus, ele havia colocado, segundo um pedido do próprio rei Davi, não se conformando por Deus, habitar em uma tenda. Então ele traz no coração um desejo muito grande. E esse desejo, ele tinha a visão do compromisso que seria isso. Como seria construída essa casa. Quando ele se prontificou a construir, Deus disse assim, não, você é homem de guerra, você tem algumas situações, e não será você, mas o teu filho, Salomão, teu herdeiro, esse vai construir essa casa. Quando Deus falou isso, isso teve um peso na vida de Davi. Esse peso na vida de Davi não foi porque Davi queria ser o homem da construção da casa, não que ele queria ter esse privilégio, mas o peso da responsabilidade. Isso nos chama a atenção, nós que fazemos a obra de Deus, como eu estou fazendo, como tem sido a minha vida devocional com Deus, como tem sido a sua vida devocional com Deus. Olha a preocupação de Davi. Ele está preocupado porque o seu filho era novo, o seu filho não conhecia bem Deus, e Davi tinha grandes experiências com Deus, apesar das suas falhas, apesar dos seus erros. Nos seus erros, ele conheceu mais a Deus ainda. Então Davi não é aquela pessoa de esmurecer, mas ele entender que quando ele erra, é para crescer espiritualmente. Então Davi, ele diz assim, né, ele coloca aqui para Salomão, que Salomão conhece o Deus que ele serve. Quem é esse Deus que nós servimos? Quem é esse Deus que nós prestamos culto a ele? Então ele diz, temos que servir ao Senhor de coração íntegro. O Deus que o teu pai serve. Exemplo na vida do seu filho. O Deus que o teu pai serve tem que ser servido de alma voluntária, de coração voluntário, de coração íntegro. Porque Deus, ele esquadrinha pensamento, ele conhece todas as coisas. Davi, ele sabe, ele tinha passado a experiência que ele teve até numa vida de um deslize. Ele sabia que Deus conhece todas as coisas, pensamento, esquadrinha coração, sabe de tudo. Você tem que entender que você está lidando com Deus que sabe o teu pensamento. Não adianta você se ausentar de Deus. O Salmo 139 fala sobre isso. Para onde fugiremos dele? Então, quando nós fazemos a sua obra, aonde nós andamos, aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, não precisa nem fazer, Deus já conhece os nossos pensamentos. Ele esquadrinha, ele sabe de todas as coisas. Então ele diz, Salomão, toma cuidado, porque esse Deus é tremendo, não é esses deusezinhos que tem por aí não. Ele conhece todas as coisas, ele esquadrinha os corações, ele vê os pensamentos, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Então olha como você vai construir essa casa. Se você não tiver uma dedicação, se você fizer isso relaxadamente, se você estiver servindo a Deus apenas, né, com, digamos assim, de uma forma fingida, de uma forma em que você venha estar, digamos assim, pensando que está enganando a Deus, você não vai enganar. Porque Deus sabe de tudo. Você pode enganar os homens. Eu posso enganar os homens. Mas a Deus, eu não posso enganar. Agora eu gostaria de lembrar a você de uma coisa. Dentro desse contexto, é de Deus que eu vou ouvir. Vinde a mim, bendito, ou apartai-vos de mim, maldito. Por isso que eu tenho que ter muita cautela, muito cuidado.
Davi aqui estava chamando a atenção de Salomão para que ele tivesse cuidado, porque Deus é Deus. Ele sabe da sua intenção, ele conhece os seus pensamentos. Você tem que servir a Deus com coração voluntário, sabendo que Ele é digno de receber o nosso trabalho, a nossa dedicação na obra do Senhor. Seja o que você estiver fazendo, à frente de qual departamento você estiver, não estando à frente com a sua vida devocional com Deus, faça isso com entendimento, faça isso com esforço, porque Deus sabe de todas as coisas. É isso que Deus está dizendo, é isso que Davi está dizendo, a Salomão, seu filho. E a gente pode ver que no capítulo 29, que prossegue aí, nós vemos aqui no verso de número 1, Davi dizendo à congregação que essa obra é grande, e Deus escolheu a Salomão. Essa obra é grande, não é uma obra qualquer, porque não é um palácio, não é uma casa construída para homem, é uma casa construída para Deus. Eu quero dizer para você, trazendo para os nossos dias, que você é uma casa edificada para Deus. Você é uma casa edificada para o Espírito Santo que habita na sua vida. Então Davi, ele chama mais uma vez a atenção do povo, coloca, dentro da responsabilidade de Salomão. Não é uma coisa qualquer que nós estamos construindo. Não é uma coisa qualquer que nós vamos construir. Não é uma casa, é um palácio para Deus, para o Supremo, para o Todo-Poderoso. Porque o palácio não é para homens, mas para Deus, para o Senhor Deus. Aí a gente vê no capítulo 2, ele também falando, ele dizendo: eu, pois, com todas as minhas forças, preparei para a casa do meu Deus. Toda a minha força, todo o meu esforço, toda a minha dedicação, eu preparei aquilo que eu quero entregar para Deus, a tua obra, o teu trabalho. Faça isso com dedicação, faça isso com afinco, porque Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu coração. Então vamos fazer isso com alegria. Ele chama a atenção, que ele tinha que ter esse compromisso de fazer isso. E Davi diz: eu faço com toda as minhas forças. Aí a gente pode observar ele ainda dizendo, no verso de número 3 do capítulo 29. Então ele continua dizendo que ele fazia isso de coração porque ele amava a obra de Deus, porque ele amava a casa de Deus. Nós que trabalhamos não vamos deixar que o cansaço, que a fadiga, que nada venha nos separar desse Deus. Davi, ele tinha conhecimento disso, ele tinha experiência disso, e ele disse assim: vamos fazer, porque eu amo essa obra, porque eu amo esse evangelho que eu prego, porque eu não só prego esse evangelho, mas eu vivo esse evangelho, trazendo para os nossos dias. Então é importante que a gente viva isso, é importante que a gente ame a obra do Senhor. Seja o irmão que trabalha aqui na faxina, seja o irmão que trabalha no som, seja os irmãos que trabalham no louvor, seja o pastor dessa igreja, vamos fazer isso porque nós amamos essa obra, porque essa obra é importante, porque essa obra leva vidas a terem a salvação e a vida eterna. Não é uma obra qualquer. O que estava sendo construído lá foi derrubado. Um dia foi derrubado. Mas o que Deus está preparando para você, jamais alguém vai derrubar. Jamais alguém vai derrubar esse palácio, que é o templo do Espírito Santo, que é o teu corpo. Somente uma coisa pode derrubar: o pecado. O pecado não vai habitar nas nossas vidas. A responsabilidade que nós temos diante de Deus é grande. Você é templo. Você é santuário do Deus vivo. Paulo explica isso, 1 Coríntios capítulo 3, que nós não somos de nós mesmos, mas somos comprados por preço. Capítulo de número 6, também ele fala ali, os versos 17, 18, 19.
somos comprados por esse preço. Se nós destruirmos o santuário, seremos destruídos. A responsabilidade nossa é maior do que a de Davi, maior do que a de Salomão. Porque nós estamos hoje sendo casa de Deus, edificado pelo Senhor, com o alicerce que é Cristo, com o sacrifício, com o preço que foi pago para nos dar vitória. Que Deus nos abençoe, que Deus derrame graça na sua vida, que Deus te conceda a bênção, que nós possamos, através dessa palavra, saber da responsabilidade que nós temos com Deus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pelo seu lar. Amém? Eu quero orar para que Deus esteja abençoando. Lembrando a você, domingo nós teremos o culto presencial, teremos 2 cultos. Teremos o culto que vai se iniciar às 18h30 até às 19h30. Teremos o segundo culto, das 20 horas às 21 horas. Se inscreva para um dos 2 cultos, o link está aí, você pode se inscrever para um dos 2. Você não pode se inscrever em um e vir no outro, porque senão complica aqui a questão do espaço, tá bom? Vamos cooperar com essa obra, trazendo para dentro do texto, não é uma obra qualquer. Essa obra de se inscrever, infelizmente, é isso que nós estamos passando, e é dessa forma que nós somos orientados a fazer pela nossa saúde pública. Amém? Para o melhor para você, para o melhor para a sua família, não deixe de estar aqui. Você tem 2 cultos, você tem 2 oportunidades de estar aqui, próximo domingo. Eu quero estar orando, profetizando bênção de Deus na sua vida, na vida dos enfermos, para que o Senhor nos dê a vitória. Deus, nós te exaltamos nesta hora. Recebe a nossa adoração. Essa obra é grande, Senhor. Esse Deus é poderoso, Ele conhece, Ele esquadrinha os nossos corações. Senhor, esteja nos dando, Senhor, desejo de realizar com toda a nossa força, com todo o nosso coração, essa grande obra que começou lá na cruz do Calvário. Nos dias que estamos vivendo hoje, para que o teu nome seja glorificado e para que almas sejam resgatadas da maldição, do pecado, da derrota, do reino das trevas para o reino da tua luz. Abençoa a tua igreja, visita os enfermos, levanta o abatido, ó Deus, dá vitória ao teu povo, traz, Senhor, a tua bênção. Nós confiamos em ti e queremos realizar uma obra abençoada em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família e a sua vida. Amém. Obrigado por estar nos acompanhando através desta live. Agradecemos a Kelly que está aqui conosco, agradecemos nosso irmão Adalberto, que estão na parte técnica, o Marquinho, que está sempre aqui. Que Deus abençoe a vida dos amados e as suas famílias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe também você, através dessa live.